gente consegue. Aí, ó, ele dá um beijo agora no pai. A gente vai ter a oportunidade então de ouvir o Luizinho Lopes assim que o pessoal der um ok, né? Pode começar então? Luizinho, primeiro boa noite, Pedro Henrique Geninho da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória, mais uma de forma muito consistente. Qual que foi o grande mérito do Vila hoje, que desde o início do jogo propôs, venceu um adversário que justifica essa vitória do Vila, valoriza ainda mais também porque é um adversário que impôs muita dificuldade. Qual foi o grande mérito para esse resultado e o desempenho mais uma vez que o Vila teve em campo? Bom, boa noite. Primeiro, reconhecer as qualidades do adversário, um adversário que menos perdeu na competição, isso mostra que é muito competitivo, apesar de vir numa sequência muito grande de empates, mas há 9 jogos não perdia, tinha 2 vitórias e a sequência de empates, mas isso mostra que é um time competitivo, que não é fácil ser batido. Uma equipe assim que mais nos desgastou, claro, não desmerecendo as outras equipes, que não tem jogo fácil na Série B, mas no entendimento da forma deles jogarem. É um time que preenche o meio com muita gente, eles atraem para um jogo curto e atacam as costas dessa primeira linha de marcação, para ficar mais claro, para entender. Eles atraem, troca passe curto ali na primeira fase de construção para atrair, por exemplo, o Igor, o Henrique Almeida, o Alisson Todinho, ataca as costas deles com muita gente. É tanto que eu vinha conversando com eles que se essa nossa pressão não fosse bem ajustada, ia dar muito comprimento no campo, né? E eles iam atacar as costas desses nossos atacantes. Então a gente começou a pedir para eles baixarem um pouquinho mais, não baixar o bloco todo, mas baixar um pouquinho mais para não ser atraído, porque eles estavam atacando as costas com muita gente no meio. Eles jogam com 3 médios mais um meia, que é Elisari, com 2 atacantes enfiados na linha, ao passo que eles não dão profundidade com muita gente na nossa linha de 4, mas eles vêm de trás para frente com muita gente. Quando a linha está alta, eles atacam com o Juninho, atacam com o Elisari, atacam com o Davó, atacam com o Fabinho. De trás para frente, quando a bola está no fundo, vem muita gente entrando em cavalaria dentro da área. Então achei que foi a equipe mais desgastante de entender taticamente como eles jogam. Mas nós agredimos muito também, né? Eles também nos davam possibilidades. O que eu falei para eles era o seguinte: esse jogo aí, nós temos que aproveitar logo as nossas oportunidades, porque eles vão continuar tendo mais deles. Não tem como marcar eles o tempo todo, porque eles têm muita qualidade. Como eles não tinham como nos marcar, porque também nós temos muita qualidade. Hoje a nossa equipe é muito agressiva no último terço, né? Nós tivemos algumas ações ali espetaculares conforme treinado, aquela do Henrique Almeida, se ele tira um pouquinho mais, ia ser um golaço, a do Elias na bola de retorno do Alisson. Então assim, um adversário extremamente difícil, um adversário que tem mais posse de bola na Série B, 7 jogadores remanescentes da Série A do ano passado, a linha de 4 toda, o goleiro, os volantes, né? Enfim, nós vencemos hoje um páreo duro. Isso mostra que a nossa equipe é competitiva e competente. Luizinho, boa noite. Igor Santiago da Rádio Band News Goiânia, Feras do Esporte. Luizinho, mais uma vez você traz o Ralf para a defesa, a terceira partida seguida que o Ralf joga ali como zagueiro ao lado do James. E eu queria te perguntar, você finalmente encontrou o seu defensor ali de responsa? O Ralf hoje é titular como zagueiro do Vila Nova? Olha, nós temos que tratar jogo a jogo, lesões, cartões, não posso estar cravando ninguém, nenhuma função, nenhuma posição, até para não limitar e gerar zona de conforto. Cada jogo é uma história, já vamos pensar no próximo agora. Todos nós temos que manter, assim, o grande desafio da Série B é se manter forte mentalmente durante todo o percurso. São muitos jogos, ainda temos aí um campeonato estadual todinho pela frente. É muita coisa, são muitos jogos, então não tem nada de cravar ninguém em nenhum lugar. O Ralf jogou na ausência do Quinteiro há 3 rodadas e jogou novamente até hoje. A próxima vamos repensar se nós vamos com a mesma equipe. Daqui a 2 rodadas a gente não consegue prever o que vai acontecer à frente com relação à suspensão, à lesão, a cartão. Tem que deixar todo mundo vivo no páreo e todo mundo concentrado para buscar a sua sequência, buscar as suas entradas. Nós ficamos felizes, o Juan fez um jogo muito bom aqui na penúltima partida e entrou ali para poucos minutos e entrou com uma gana, com uma vontade. Só assim a gente vai conseguir ter um time competitivo, tendo 2, 3 por posição. Esse é o meu maior desafio enquanto treinador, é gerir, continuar cobrando e motivando para melhorar quem está jogando e continuar cobrando e motivando quem está tendo menos minutos para quando precisar ajudar. 5 minutos na Série B faz muita diferença nesses minutos finais. Os acréscimos da Série B é um terror para sair gol, para tomar gol. Então assim, todo mundo é importante, nós vencemos vários jogos com as nossas trocas, o último mesmo fora de casa, jogadores decidindo, há muitos jogos, não só agora. Então assim, extremamente feliz, e o Ralf jogou ali, vamos ver o próximo jogo se ele vai continuar jogando ali.
Boa noite, Luizinho. Felipe André da Fenomenal Esportes. Até falando ainda individualmente de alguns nomes, queria que você falasse um pouco sobre o Eric Davis, né? Jogador que chegou, viajou meio que em cima da hora pro último jogo, né? Por conta da regularização, já foi titular, atuou os 90 minutos, foi muito elogiado, principalmente nas redes sociais pela torcida. Hoje, um gol em cobrança de falta, vai assumindo cada vez mais as bolas paradas da equipe. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogador, esse impacto inicial que ele vem causando. Eu, Eric, parabenizar, né, a captação de mercado do clube, da diretoria. Esse nome chegou pra gente. Isso mostra, assim, às vezes um jogador pode fazer a diferença, né, em um momento como esse, assim, de abertura de janela. E nós precisamos ter reforço, o time tem que estar forte, como eu falei, daqui a pouco tem uma expulsão, uma suspensão, uma lesão, em um momento importante, decisivo da competição, a janela vai se fechar, todo o grupo tem que compreender isso. Eu não fico falando de contratações, porque isso é uma rotina de qualquer clube, da diretoria, tenho que trabalhar com o que eu tenho à disposição, mas parabenizar esse monitoramento, essa captação do mercado. O Eric é um jogador experiente, jogador que já jogou Copa do Mundo Sub-20, Copa do Mundo, né, principal em 2018, se eu não me engano. É um jogador que acabou de jogar uma Copa América, então é um jogador que tem quase 100 jogos em seleção, contra grandes seleções, então tem lastro. É um cara que não se emociona, um cara que tem tranquilidade para jogar, tem muita experiência, muita expertise. Ainda precisa melhorar fisicamente, ele ficou um mês sem jogar depois da Copa América, né? Mas como ele é muito experiente, conhece muito a função, ele consegue se virar bem ali. Um cara que não se aperta, né? Como eu falei, não se emociona, tem uma bola parada forte, tanto na frente do gol como escanteio e faltas laterais. Enfim, um atleta que se adaptou bem, não se assusta com nada e está tendo uma adaptação rápida. Luizinho, Osvair Santos da TV Sucesso Band. Se o Vila manter o desempenho em casa, de agora até o fim, com outros bons resultados fora, o Vila sobe. Pelos últimos anos, o quarto integrante do G4 subiu com 64, 65 pontos. Faltam poucos pontos para o Vila Nova chegar lá. Já passou isso por sua cabeça? Você já fez essa matemática? Como é que está o coração? Como é que você vislumbra essa situação, Luizinho? Bom, na verdade, nas últimas 5 edições, em 3 delas subiu com 62. Depois vocês podem conferir. Se eu não me engano, se não for 3-2, certeza absoluta, 62 pontos subiu para a Série A. Não, nós não estamos fazendo conta, é muita coisa, é muito jogo, não dá para empolgar, é muito jogo, é muita dificuldade. Agora, óbvio, se nós mantivermos essa pegada, é só que a gente não consegue controlar isso. Mas o que a gente conversa muito internamente, o que nós temos de bom, nós temos que sustentar, temos que valorizar muito como o nosso mando, a nossa torcida. Nosso mando é forte, os adversários sabem que a gente bate forte aqui. Então a gente não pode perder o nosso mando, que é o que nos fez chegar até aqui nesse momento. E conseguir pontuar mais fora, vencer fora, já vencemos, né, recentemente novamente fora, jogando muito bem. O que me deixa, ao invés de pensar nisso com relação à questão, faltando tantos jogos, está falando sobre essa questão, a consistência dos nossos, se você pegar os nossos últimos 5 jogos, tirando o jogo do Guarani, desde o Paysandu, a gente evoluiu bastante em nível de consistência de jogo. A gente fez um grande jogo contra o Paysandu, um grande jogo contra o Sport, um grande jogo contra o Operário, um grande jogo hoje. A gente vem numa sequência muito forte, né, principalmente nesses jogos dentro de casa, e é isso que realmente me alegra e é isso que nos dá confiança de nós continuarmos competindo. Não dá para ninguém cantar vitória. Alegre pelas 11 vitórias, isso é importante. Abaixo do G4, quem tem mais tem 8, por exemplo, o América está com 8, isso é um ponto importante. Mas não vamos fazer conta, vamos jogar jogo a jogo. É muito difícil. O Santos, quando nós perdemos para o Guarani, o Santos estava bem distante da gente, a gente já está com 9 pontos, alcançou, estava sobrando a liderança, depois o Mirassol estava sobrando a liderança, ele não venceu o Paysandu, a gente está próximo ali. É rodada a rodada, a Série B é muito difícil, hoje foi muito difícil vencer o América Mineiro. O América Mineiro é um time acima da média tecnicamente na divisão, acabei de falar que tinha 7 jogadores da Série A, muitas equipes crescendo que estão lá embaixo, enfim. Feliz pelo momento, feliz pela consistência, feliz pela entrega do grupo e feliz pelas vitórias em casa. Parabenizar o nosso torcedor. Nosso torcedor é acima da média para a divisão também. E ele merece que a gente continue jogando bem para continuar sonhando. Oi, Luizinho. Boa noite. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Você falou de emoção, agora fazendo essa referência ao torcedor. Como foi ele segurar a emoção, ter controle emocional, porque foram 2 gols anulados, e aí no terceiro que sai o gol. E se me permite um outro ponto, falando de emoção, como é vencer perto do pai? Pois é, hoje nós comemoramos 3 vezes, né? Teve 3 momentos de extravasar a alegria ali, tanto que no terceiro, como foi de falta, não tinha como anular, né? Já estava um pouco até sem força ali, preocupado com o jogo na hora da comemoração, mas muito feliz. Eu acho que do Igor Henrique foi um gol super natural, uma disputa, o Igor fez um golaço, a do Alisson dizem que estava um pouquinho.
Enfim, eu fiquei contrariado. Nós temos que, né, enfim, a gente não consegue controlar, mas algumas coisas aconteceram em lances determinantes contra a gente. Ainda bem que nós vencemos o Sport, né? Tivemos aqui erro grave no jogo contra o Sport, no pênalti contra o Igor Henrique. Hoje, novamente, o Igor foi penalizado em ter tirado um gol dele. Achei que foi grave aquele momento ali. Para mim, foi um lance super normal e foi gol e era para ter sido assinalado. Considero que foi um erro grave da arbitragem ali. O VAR dizendo que não tinha imagem, enfim. Um lance ali totalmente normal dentro da área, mais paciência, e graças a Deus nós vencemos o jogo. Pois é, meus pais são aposentados, a minha esposa, ela fica muito em Natal, porque a gente tem coisas para cuidar lá, e ela fica nesse lá e cá, e aí meus pais passaram um mês comigo aqui. Na chegada dele nós tínhamos empatado contra o Paysandu e saímos do G4, né? Mas agora ele vai para casa, a gente no G4, foi pé quente e ele vai feliz da vida para casa, fiquei extremamente emocionado. Luizinho, parabéns pela vitória. Até por esse momento, né? A comemoração que a gente viu depois do jogo ali com a torcida. Se você pudesse dizer também como é que foi no vestiário. É o momento de mais confiança do grupo? Você tem um time melhor formado e mais confiante? Assim, a emoção, eu saí rápido ali para agradecer a Deus, para fazer minha oração, a festa aí dos jogadores, eles que realmente fizeram a coisa acontecer. A gente vai dando um suporte, toda a diretoria, toda a comissão, mas eles que realmente fazem a coisa acontecer ali dentro do campo, claro que com a contribuição de todo mundo. Mas eles realmente são os protagonistas do jogo. A comemoração grande, né? Todo mundo feliz demais, terceira vitória seguida, um momento muito bom. Conseguimos aí cravar no momento o G4, né? Abrimos aí 4 de um adversário extremamente difícil de ser batido. E sim, é um momento, eu acho que de consistência, de jogar com mais ideias, com mais consistência. Fizemos mais gols nas últimas rodadas. Hoje nós temos o melhor mando do campeonato, o time que mais virou jogo. Eu acho que o terceiro ou quarto melhor ataque da competição. Então chegando assim no momento forte da competição, numa virada de turno com bons números, 5 números importantes, sair atrás, empatar jogo, sair atrás, virar jogo. As nossas 2 vitórias fora de casa foi assim, tomamos gol cedo aqui contra o Paysandu e fomos buscar. Então, assim, alguns ingredientes assim de uma equipe que começa a dar mostras de estar mentalmente forte, né? Queira Deus que isso perdure, que ainda tem muita coisa pela frente. Muito bem, tá aí então a entrevista do técnico Luizinho Lopes, falando aqui depois dessa